Nós estamos dentro de uma temática, dentro do mês, uma temática poderosa. Na minha simples opinião, para mim é a temática mais forte que se pode trabalhar. Para mim não há nada mais forte dentro da Bíblia do que se falar de paternidade. É um tema do qual eu falo com bastante tranquilidade, não porque já venci todos os níveis de orfandade, mas porque já venci e muito. Todos nós estamos dentro de processos. Repita comigo, processos. Quando aceitamos a Jesus, quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos em um processo. Eu até acredito que a oração de entrega, ela deveria ser a oração de entrega como Senhor, porque muita gente entrega a vida a Jesus como Salvador, mas só depois na caminhada que entrega como Senhor. Mas dentro desse processo, eu acredito que nós deveríamos também orar e nós deveríamos entregar a nossa vida como filhos, dentro de uma filiação, porque isso é um aprendizado. Existe um espírito do qual o apóstolo Paulo vai falar, o espírito do Abba Pai, foi colocado em nossos corações e nós somos adotados, nós somos adquiridos, não como uma mercadoria, não como servo, não como mais um, mas nós somos adquiridos como filhos do Pai. O dia que eu e você entendemos isso, o dia que nós temos o entendimento disso, passa na terra agora a acontecer algo poderoso dentro do nosso coração. Já não há mais impossíveis diante de nós. Diante de nós agora a ansiedade já mais não nos domina. A partir de agora, diante de você, todo tipo e forma de dificuldade que se apresentar, você vai entender, e de aflição, que não veio para te destruir, ao contrário, veio para acelerar o teu processo, veio para preparar, para te capacitar, para nos capacitar, para que possamos agora subir de níveis, isso é, para ficar mais perto do Pai, para ser mais parecido à estatura do varão perfeito, que é o nosso Jesus. Jesus é a estatura do varão perfeito, e Jesus se apresentou de forma autêntica, com uma filiação autêntica, como o Pai é. A filiação, ela só é autêntica quando você faz aquilo que o seu Pai faz. Se você não faz aquilo que o seu Pai faz, então você ainda não tem uma filiação autêntica. Algumas pessoas vão dizer, mas como que eu vou ser igual a Deus? Como que eu vou ser como Deus, como Jesus? Para isso ele deixou os anjos da igreja, para isso ele deixou os pais da igreja, para que nós possamos olhar para eles, e agora nós possamos agora olhar e possamos ser influenciados, e tendo agora como exemplo, como aquele que é o pai dessa visão, pai da Batista Vivar, que é o nosso querido e amado Bispo Ney. Nós precisamos olhar para ele, e agora quando nós olhamos para ele, nós podemos ter uma influência, nós podemos aprender agora o que é ser um pai aprovado. Quem concorda que o Bispo Ney é um pai aprovado nessa localidade? Diga amém. Mas tudo isso é um processo do qual eu vou amadurecendo, eu vou crescendo, e eu gosto de resumir isso pelo menos em 4 etapas, o que eu chamo, o que o Espírito Santo me deu de 4 P's, que é o processo, o princípio, o propósito e as promessas. Eu e você precisamos aprender a superar os processos. Processos fala de superação, princípio fala de aplicação, propósito fala de desenvolvimento e promessa fala daquilo que eu tenho e daquilo que eu irei alcançar. Se nós entendermos esses 4 P's, se nós entendermos dessa forma, de forma simples, onde o Espírito Santo falou ao meu coração, que todos nós vamos precisar aprender a superar processos. A grande questão é que às vezes nós queremos já chegar no ambiente, já chegar na igreja, nossa caminhada com Deus, ou mesmo que tenhamos anos de caminhada, nós não entendemos que para tudo há um processo, para tudo há um crescimento. Uma criança como essa que está aqui, ela já não sabendo todas as coisas, é necessário que ela aprenda a andar. Como essa que está entrando aqui, nem sempre ela andou de forma tão firme, né? No começo, acredito eu, que ela caía, né? Ela foi dando passo a passo, até crescer e até desenvolver. Então agora, dentro de um processo, superando os processos, eu começo agora a aprender acerca de princípios, vou aplicando os princípios, já começo a entender o meu propósito,
E quando eu começo a desenvolver o meu propósito de vida, então agora eu estou pronto para alcançar as promessas. A grande questão é que nós chegamos e falamos: Senhor, faz em mim, planta em mim, construa na minha vida, e não entendemos que na caminhada do processo, no primeiro passo do qual nós temos que dar, o Senhor não está interessado em construir nada em nós, Ele está interessado em derribar, Ele está interessado em acabar, Ele está interessado em destruir aquilo que nós trazemos dentro da nossa caminhada de vida. O Jeremias, no capítulo 1 e no verso 10, vai dizer que ele deu para o Jeremias uma unção que veio primeiramente para despedaçar, para arrancar. Depois sim vai haver a plantação, e depois sim que vai haver agora a construção. Antes de construir, Deus quer primeiro desconstruir o teu raciocínio, desconstruir o teu entendimento, o que o apóstolo Paulo vai chamar da transformação da nossa mente, no capítulo 12 da carta dele aos Romanos. Então nós precisamos entender que esse caminho da paternidade é uma viagem da qual eu e você vamos começar, e já começamos. Quando começaram essa viagem com Jesus? A viagem da paternidade, ela não acaba quando Jesus voltar. Na verdade, nós seremos levados para mais perto dele. E eu desconfio, acho que lá na glória, a grande brincadeira ou a grande alegria é passar um tempo que não é o mesmo tempo que nós temos aqui, por períodos e períodos eternos, conhecendo quem é o Pai. Isso é algo maravilhoso. Nós podemos conviver todo dia com Deus, agora não como o Senhor, mas conviver com Deus como nosso Pai. Nós precisamos entender que esse processo vai nos levar a uma vida de abundância. Quando creem nisso, diga amém. A uma vida de prosperidade, a uma vida de saúde, a uma vida da qual o Senhor quer nos proporcionar. E Jesus, quando veio à terra, ele diz: olha, o diabo veio para matar, para roubar e mas eu vim para que vocês tenham uma vida, mas essa vida só é abundante se você estiver ligado, ou estiver com a filiação, ligado totalmente ao Pai através da pessoa de Jesus. Eu e você precisamos entender, quando nós olhamos para os últimos versículos do profeta Malaquias, ele diz: e nos últimos dias eu converterei ou voltarei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Porque se não for dessa forma, então eu mandarei maldição na terra. Tem maldição na terra, sim ou não? Tem maldição na terra, e parece que isso se acumula cada dia mais. Eu quero te dizer que a maldição, a desgraça do mundo, ela é erradicada, ela é acabada somente através da paternidade. Se a paternidade, a graça do mundo manifesta através de Jesus na terra, e agora através da pessoa do Espírito Santo, então a orfandade, ela é manifesta através do diabo em forma de maldição e todo tipo de forma de desgraça que nós podemos ver na terra. Eu quero falar com você acerca desse primeiro processo, que é a superação da rejeição. Nós precisamos entender que todos nós passamos durante a nossa caminhada, seja com o pai presente ou não presente, tendo pai ou não, tendo mãe ou não, todos nós carregamos algum nível de rejeição. E nessa noite, através da pessoa do Espírito Santo, você vai entender o que é, dentro de um processo com Deus, vencer esses níveis de orfandade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver dois personagens, grandes homens de Deus que passaram pela terra, que a Bíblia fala coisas violentas, coisas grandiosas acerca deles, que é Davi e José. Enquanto Davi sofreu com a ausência, o José foi aquele que ele sofreu com a autoproteção dos pais. Então nós podemos ver essas características, e ambos foram levados, um 14 anos e outro 17 anos, para que houvesse uma desconstrução dentro deles, para que lá na frente eles não atrapalhassem os planos e projetos de Deus da vida dele. Ei, não há nada de errado na tua vida. Tudo que está acontecendo neste momento, Deus te colocou dentro de um processo, e você deveria glorificar o nome do Senhor por isso, porque todas as vezes que Ele nos coloca dentro de um processo, é porque eu já estou no caminho, eu já estou no projeto dele, para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Para entender um pouco mais, eu peço que você abra no Evangelho de Lucas. Eu estou aqui na King James hoje, o capítulo 4. Louvado seja o teu nome, Jesus. Capítulo 4,
do Evangelho de Lucas. Vamos ler o verso 1. Aleluias. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão, e conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminando esses dias ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, repita comigo, se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós olhamos para esse encontro, Jesus ele está saindo do deserto, e o diabo ele está interessado, não que Jesus venha fazer algo, não que Jesus venha somente transformar aquelas pedras em pães. Na verdade, o diabo não está interessado em tocar na necessidade de Jesus, ele não está interessado em matar a fome de Jesus.